Paz do Senhor, boa noite. Vamos iniciar hoje mais uma live aí. Mais um dia. Glória a Deus, gratidão a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Sejam bem-vindos. Compartilhe essa live. Chama um amigo. Paz do Senhor, meu amigão, boa noite. Hoje, capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus. Tivemos ontem a exposição do capítulo de número 5. Falamos sobre as bem-aventuranças. E hoje vamos entrar no capítulo de número 6. Sexto dia desse mês de fevereiro. Sexto dia desse projeto, desse propósito que estamos fazendo o mês inteiro de live. E não deixa de enviar para um amigo, compartilha aí essa live. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Vamos ser edificados em nome de Jesus. Daqui a pouco eu já vou mandar o convite para o nosso convidado dessa noite, o pastor William. E é isso, né? Já passamos então pelo primeiro dia, tivemos o nascimento de Jesus. Tivemos o segundo dia, a fuga do bebê. Rei Herodes queria matar Jesus. Jesus teve que fugir com seus pais para o deserto. E capítulo 3, teve o batismo de Jesus. Capítulo 4, as provações no deserto. O capítulo 5, que foi ontem, as bem-aventuranças. E hoje vamos entrar no capítulo de número 6. Glória a Deus, estou muito feliz e grato a Deus por isso, por tudo que está acontecendo, por esse mês. Um mês totalmente singular, diferente. Creio que para quem está acompanhando, está assistindo também, será um mês incrível em nome de Jesus e muita coisa boa, muita prova vai acontecer e a vitória é certa em nome de Jesus, porque Ele está conosco. Sejam bem-vindos, vão entrando, compartilha, envia aí para o máximo de pessoas que vocês puderem, clica aqui embaixo ó, nessa pipa, vai compartilhando essa live. E vamos fazer chegar para várias pessoas. Vamos partilhar da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, capítulo de número 6. Daqui a pouco eu já chamo o nosso convidado aí. Pastor William. Opa! Tá me vendo aí, pastor? Opa, perfeitamente. Aí sim. Boa noite, pastor. Você tá bem? Tudo jóia, e você? Como é que você tá? Bem, graças a Deus, pastor. Tudo na paz. Consegue me ouvir bem aí, Rafa? Sim. Ah, beleza. Eu ajeitei meu celular aqui em cima do notebook. Se escorregar, vou precisar ajeitar, beleza? Não repara, Tranquilo. não. Tem aqui o background aqui. Não é um background daqueles fotos, é a minha cozinha. E aqui É válido, é válido. aqui onde a gente faz tudo, Rafa. Aqui onde a gente come, a gente cozinha, a gente come. É aqui onde eu trago o trabalho para casa e sento aqui. Aqui é um lugar gostoso de ficar. É um lugar que a gente deixa todo mundo à vontade, um na sala, o outro no quarto, deixa todo mundo aí no seu bem-estar e a gente aproveita aqui para falar com você. Esse bigodão bonito aí, rapaz. Você viu? Tô trabalhando nele, pastor. Ah, o meu eu desisti, cara. Andei, ó, dando uma aliviada no visual, porque realmente eu fui num velório dias atrás É. e o viúvo, pelo menos foi motivo de alegria para ele, né? Ele botou apelido de Abraão e pegou na empresa, que eu tava com a barba grande, né? E aí eu falei, tá bom, se isso vai alegrar o seu coração, pro senhor eu sou Abraão, a partir de agora, né? E agora toda vez que ele pergunta de mim lá pros funcionários lá, cadê o Abraão? Pegou. Pegou, ainda bem que pegou alguém famoso, né? E do bem. Ô, pai da fé. É. Oi. Pastor, uma excelente noite para o senhor. Gratidão aí do senhor ter aceitado de novo esse convite. Segundo ano esse projeto aí. Eu fiquei muito honrado, muito feliz que o senhor aceitou. Sempre
bom partilhar da palavra com o senhor, trazer aí conhecimento, uma boa palavra para a gente. E muito obrigado aí por ter aceitado, viu, pastor? Tamo junto, Rafa. Sabe que a gente está sempre junto. E também para mim é uma honra sempre, é um desafio, né? Quando nós somos convidados para falar da palavra do Senhor, nós estudamos, nós somos edificados, nós relembramos passagens. Até estava brincando esses dias, né? Eu falei, poxa vida, o Rafa acertou no alvo, porque, cara, eu gosto muito de Mateus, principalmente essa parte do capítulo 5 e 6, e ontem nós fomos agraciados aí pelo pastor, que trouxe uma mensagem maravilhosa para a gente, falando das bem-aventuranças, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 6, cara, que você já me deu uma missão assim, onde Jesus já começa pegando no pé da gente, né? Você leu, você sabe, É né? forte, hein? Aí agora, como contar isso, né? Eu vou aproveitar um pouco desse jeito, né? Que nós temos, um pouco mais despojado, um pouco mais tranquilo no falar, né? Tem alguns que vêm trazendo estudos maravilhosos, outros trazem pregação de púlpito nesse lugar, né? Eu acho legal também, porque você escolhe pessoas bem diferentes umas das outras, né, Sim. Rafa? Bem E, aleatório, né? cara, é um aleatório que, na verdade, eu acredito que é programado no coração do Senhor, né? Porque a gente aprende com a diversidade, a gente aprende com as diferenças das pessoas, né? E assim, e eles vêm trazendo uma palavra que ela é eficaz, ela alcança, né? O seu fim, ela faz efeito, ela cumpre aquilo, o propósito pelo qual ela foi designada no nosso coração, né? Então, independente do jeito que a pessoa venha falar, o que ela venha conversar, o que ela venha trazer no estudo, essa sua iniciativa ela é bem bacana, cara. Ela é bem bacana. Né? E Amém. eu não vou Glória a ficar Deus. emendando muito aqui, né? Você sabe que sou rápido, Você né? tá com a palavra, pastor. Louvado seja Deus, cara. Eu já vou pedir a Deus aqui para que Ele inspire os nossos corações. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor inspire os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque o coração de cada um que está nessa live, que hoje está aqui ouvindo ao vivo, ou que em algum dia vai escutar essa palavra que está sendo transmitida aos corações. Que o Senhor venha nos edificar, venha nos curar, venha nos ensinar, venha encher o nosso coração de esperança, venha nos corrigir, o Senhor corrige aquele que ama, mas venha trazer respostas também, é isso que eu peço, não somente hoje, mas todos os dias, e em nome de Jesus. Amém. 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 Rafa, Glória a Deus. vamos lá, ó. Eu vou começar lendo um pouquinho. Eu queria falar sobre o capítulo 6 inteiro, mas ele é um capítulo bem complexo. Então, quem me dera, né, poder falar assim em alguns minutos a complexidade de tudo isso que Deus tem para a gente através desse capítulo 6, né? E eu quero, antes de mais nada, me incluir nessa igreja a qual eu vou falar, para que não pareça que a gente está fazendo qualquer tipo de crítica a uma determinada a um determinado segmento da igreja, a determinadas pessoas. Eu quero tomar o cuidado aqui de falar que essas palavras de Jesus Cristo ela é direcionada à igreja desde o dia que ele a instituiu. Né? É uma palavra de repreensão, é uma palavra de cuidado, é uma palavra de carinho a todos, sem exceção de ninguém, do qual eu me sinto feliz em participar dessa igreja, nas palavras que vêm para nos confortar o coração e que vêm também a nos repreender. E aqui Jesus Cristo ele começa falando no versículo 1 do capítulo 6, cuidado para não praticardes as boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Nesse versículo primeiro aqui, algumas traduções vai falar cuidado, cuidado, tenham cuidado para não fazer as suas obras de justiça. É uma das palavras, Sim. né? Essa tradução ela está um pouco diferente, mas a mais conhecida é essa. Cuidado para não fazer as suas obras de justiça. E a obra de justiça, eu fui buscar o significado. Quando eu já conhecia o significado, mas hoje eu fui reforçar. É quando nós nos colocamos a ajudar, e é algo que Jesus pede para a gente, para que a gente ame ao próximo, como a nós mesmos, que a gente estenda a nossa mão, que a gente reparta o pão, que a gente não entregue apenas o pão, mas aqui ele pede para a gente entregar também a dignidade, né? Então, como que ele pede para a gente entregar a dignidade? No momento em que a gente for ajudar, estender a nossa mão, a gente simplesmente fazer por isso mesmo, porque a pessoa precisa. Na verdade,
ali do pão, da comida, do alimento, daquilo que necessita, é a pessoa que está na condição de necessitado, né? E a gente tem que tomar todo cuidado para que a gente não venha expor essa pessoa de maneira alguma. E quando a gente expõe essa pessoa? A gente expõe essa pessoa quando a gente faz as nossas obras de justiça para fazer propaganda das nossas atitudes ou das atitudes do nosso grupo dentro da igreja, ou fazer propaganda da própria igreja no total, no geral, né? Isso com o preço de expor a pessoa que está sendo ajudada. Esse versículo aqui, eu vejo o carinho deles de Jesus, porque ele fala aos discípulos, né? E ele fala aos discípulos logo depois de uma pregação, talvez das mais maravilhosas que aconteceram, que foi o Sermão do Monte. Eu vejo Jesus Cristo olhando para os discípulos e depois de algo tão grandioso, eu fico imaginando o coração deles como deveria estar, querendo sair por aí propagando, divulgando, mostrando esse reino que havia chegado, né? E nessa afobação, nessa possível afobação, olha o cuidado que eu estou tendo, né? Eu não estou entregando dolo a quem faz, mas às vezes por um descuido, Jesus Cristo fala, cuidado para não expor ninguém, cuidado para que ninguém veja. E se você estiver fazendo isso com o seu coração na intenção de se mostrar, você já tenha certeza que você já recebeu a tua recompensa, cara. Já recebeu Né? o galardão. Já recebeu o teu galardão. Aliás, que já recebeu a tua plena recompensa. E quando ele fala a tua plena recompensa, pensa que toda a recompensa que você recebeu foi o olhar da galera. Se fosse nos dias de hoje, a sua plena recompensa teria sido like, né? Aí eu faço uma pergunta: de quem a gente quer o like? A gente quer o like das pessoas ou a gente quer o like de Jesus? Estou falando de maneira espiritual. É lógico que é gostoso quando as pessoas olham para você e vê que você é uma pessoa de bem, que você faz boas ações, beleza. Mas que esse não seja a tua primeira intenção quando for ajudar. Né? Que você ajude, estenda as suas mãos. Mais para frente nós vamos ler, né? Que a tua mão direita entregue, sem que a sua mão esquerda fique sabendo. Eu vou relatar aqui algumas coisas que eu andei vendo, não preciso dar nome, na verdade eu nem lembro onde é que foi que eu vi, mas eu vi um grupo de pessoas que estava sentado num beiralzinho de porta, como a gente sentava quando éramos crianças, né? Enquanto a gente esperava a chuva passar, ou só a gente sentava ali encostado numa porta de aço. Nesse caso, eu vi algumas pessoas que estavam ali na condição de necessitados mesmo, dá para ver, né? Infelizmente, pelas roupas, pelo jeito de se vestir, pela forma como se comporta, cabeça baixa, envergonhada por estar naquela situação. E daqui a pouco eu vejo algumas pessoas chegando em volta. E, assim, tudo que a gente quer quando a gente está nesse momento de vergonha, de necessidade, cara, me entrega o pão, me entrega o alimento, me dá de beber, me dá de comer. Mas não me exponha, porque eu já estou em vergonha, né? E aí chega aquela galera pulando, festa, e bagunça, e cantando, somos da igreja tal, não sei o que lá. E dá para ver perfeitamente que aquelas pessoas estavam ali sentadas, encostadas assim, que elas procuravam até se esconder. E se eu estava vendo isso é porque alguém filmou. E se eu estava vendo é porque filmou e colocou na internet. E ganhou um monte de like. Mas a Viralizou. troco do quê? Viralizou. A troco do quê? A troco da vergonha alheia. Então, como seria legal? Vai até aquele lugar, serve, dá de beber, dá de comer, veste. Cara, mas em vez de filmar, fica quietinho, senta do lado e fala assim, mãozão, tô aqui com você, ó. Não estamos querendo nada, só queremos saber se você tá bem. Ó, come à vontade aí, fica à vontade aí, eu tô ali no canto. Se você quiser conversar, me chama, a gente bate um papo ali no cantinho. Mas, sabe, sem trombetas, sem bumbos, sem pratos, sem nada, sabe? De uma maneira muito discreta. Ontem o pastor comentou muito da série The Chosen, né? Foi. Cara, é muito inspiradora essa série, né? E na série a gente vê, né, Jesus Cristo muitas vezes falando, ó, não conta para ninguém ainda. Ele fazia o milagre e falava, não conta para ninguém porque ainda não é o momento. Ó, não conta para ninguém porque isso pode complicar algumas situações, né? E era muito legal, é muito legal a forma que a gente vê ele fazendo. É lógico que, como o próprio pastor John te disse, é uma ilustração, é algo que a gente imagina que aconteceu. Mas eu creio que Deus inspira os corações para que a gente possa tentar contar, né? E aqui no versículo 2 continua, olha, assim, quando deres esmolas, não faça tocar trombetas diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Mas quando você der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita está fazendo, para que tua esmola fique em segredo, e olha Mateus aí, e teu pai que vem em secreto te recompensa. Ele Olha vai que bem. repetir isso um monte de vezes. Igual repetiu o filho de Davi Foi. ontem, né? Dá para ver que Mateus gosta de um detalhezinho ali, né? E ele gosta de repetir E várias vezes. reforça, E ele reforça, ele é bem didático, né? Bem bacana que o Mateus ele é bem didático e ele vai reforçando, né? Eu acho que colabora muito com aquela visão que o autor do The Chosen teve, ele tem altas habilidades, alguma coisa assim. É lógico que contextualizou para a nossa época, mas enfim, né? Então, a gente vê Jesus falando com um certo cuidado, né? Hoje é uma cobrança para a nossa igreja, a igreja da internet, a igreja da própria live que nós estamos fazendo. Eu até tomei esse cuidado de lembrar se alguma vez eu expus alguém. Eu expus. Muitas vezes lá. Cada vez que eu lembro. Cara, eu me arrependo muito, velho. Me arrependo muito, 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 cara. Mas muito mesmo, porque você me conhece, a gente tem várias conversas, né, no reservado, e você sabe que minha vida ela é um livro aberto. Quem assistiu a live ano passado, eu contei isso também, cara. Eu não tenho vergonha de falar aonde eu tropeço, também não tenho nenhuma pretensão de tentar, de tentar transmitir uma ideia de uma pessoa perfeita. Até porque, repetindo ano passado, se eu fosse perfeito, eu não precisaria de Jesus, cara. E como eu quero precisar muito de Jesus, né? Então a gente vai se consertando pelo caminho e ele vai nos Verdade. acompanhando. E a palavra, ela é maravilhosa por conta disso, que ela vai aparando as nossas tarefas, né? E eu fico feliz de estar aqui com você, Rafa. E aí a internet ela serve para o bom sentido, para que a gente possa fazer essa manutenção no percurso. Eu acho que diferente de você colocar um necessitado na sua tela, colocar assim um ensinamento, colocar assim a palavra sendo falada aí no seu espaço de internet. Então, esse eu acho que é um jeito muito válido da gente utilizar a internet, para deixar as coisas tudo no seu devido lugar, entendeu? E a opinião bem formada, né? Aqui ele continua no versículo 5, nós vamos falar a respeito da oração. É algo que nós cansamos de passar aí pelas nossas vidas, algumas situações parecidas com essa que aconteceu há 2000 anos atrás, através dessa exortação de Jesus Cristo para as nossas vidas. E antes que a gente comece a falar da oração aqui, William, você já orou alto para os outros verem? Claro que já orei alto para os outros verem. Muitas vezes, cara, muitas vezes, até que essa palavra faz entendimento. É lógico que tiveram as vezes também que eu tive que entrar em batalha espiritual. Eu não estou nem aí para quem está vendo. É lógico que aí eu vou para cima mesmo. Né? Tem meu filho, minha filha, ou minha esposa, ou algum irmão, ou algum desconhecido precisando, cara. O Espírito Santo toca no coração da gente quando a gente tem que entrar mesmo em batalha e aí não tem decibéis para voz, não tem limite de decibéis. Mas tem limite para a intenção, entendeu? Então você está num lugar que a pessoa precisa de você, que ela precisa da tua intervenção, ela precisa da tua oração. Às vezes você fica com vergonha até de fazer barulho, mas você vai ter que vencer sua vergonha. Ou vencer a sua vaidade de ter que mostrar para todos que você está fazendo aquilo ali naquele momento. O volume da tua oração, desde que seja em benefício do teu próximo, tudo bem. O que não pode ser é para você se mostrar. Mas Verdade. Jesus Cristo ele fala de uma forma de oração maravilhosa que é o Pai Nosso. E quando orares, não sejas como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Esse é um tipo de oração intencional para se mostrar, é completamente diferente. A gente tem que saber dividir bem essas coisas, ter maturidade para isso. E aqui Mateus conta que Jesus diz: em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Repetiu, De novo, né? Mas, de novo, mas você quando orar, vai lá para o teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto vai te recompensar. E quando você orar, não fica repetindo um monte de coisa, a exemplo dos gentios. Eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o seu pai conhece o que você necessita antes mesmo de você pedir. E aí ele vai fazer a oração do Pai Nosso, vai nos ensinar um modelo de oração. Eu queria explanar aqui a respeito do Pai Nosso, mas vai que o Cacau Siqueira, quando vier trazer a palavra com você, ele vai falar do Pai Nosso, e o pão é nosso, e os irmãos são nossos, e as ofensas são nossas, mas o perdão é nosso. Eu não vou ficar repetindo o que ele fala, mas eu tenho certeza que ele vai falar disso. Ele fala de uma maneira tão gostosa
Então eu deixo ele voltar nessa parte do Pai Nosso. Eu me limito a dizer para você e para todos que estão ouvindo, Rafa, que o Pai Nosso, talvez, essa oração que ele nos ensinou, talvez tenha sido o exato momento em que ele conta para nós que nós não servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e agora o nosso. Né? Então é Pai Nosso. É como se isso foi o Cacau que falou também, acho que foi o Cacau que falou. Ele fala assim, que a partir do Pai Nosso, era como se a gente falasse assim, Abraão, Isaac, pede para Deus passar o sal para mim nessa mesa. E aí eles, né, Moisés e tal, os caras que tinham coletividade com Deus, passavam o sal ali para nós. Mas Jesus fala assim, cara, pode pedir direto para o Pai o sal agora. Você está sentado na mesa com o Pai, a única coisa que eu falo, pede o sal em nome de Jesus. Fala, Senhor, passa o sal aí em nome de Jesus. Vem o sal, vem o pão, vem tudo, cara. Vem Completo. tudo pra gente agora. Porque agora esse véu ele foi rasgado e ele mostra através do Pai Nosso que Pai Nosso é nosso, agora é tudo nosso. Mas deixa o Cacau falar aí, que eu sei que ele vai falar mais pra frente. Né? O que eu quero me apegar são 3 pontos aqui, né? A questão do fazer, porque o nosso coração está aberto para fazer, sem nenhum tipo de reserva, ou fazer porque o nosso coração está contaminado a ponto da gente querer fazer para se aparecer, entendeu? Talvez também, acho que nós já conversamos sobre isso, Rafa, tempos atrás, há 20 não, que 20 foi quando eu me converti, mas coisa de 12 anos atrás, a gente ouvia muito, eu e a Andressa, que nós seríamos pastores, pais de multidão. Mas aí o homem falando, beleza, né? A gente até acredita que Deus está usando ele para falar que nós seríamos pai de multidão, pai de multidões. E fazer um atos proféticos com a gente, e a gente, na igreja, ali no momento que aconteciam as coisas, por mais que a gente se escondesse, era em nós que a pessoa vinha, vem cá que eu quero conversar com você. Olha. E uns particulares, assim, sensacionais, né? De Deus com a gente. Só para contar rápido aqui, eu lembro uma vez que eu estava um pouco entristecido com algumas situações da igreja, por conta de algumas coisas que eu questionei dentro da igreja. E aí eu falei para a Andresa assim, eu falei, amor, nós somos povo de Bereia. A gente quer ver ali a palavra se cumprir, quer ver a pessoa pregar a palavra e a gente viver pela palavra. E quando as pessoas pregam, a gente abre os pergaminhos, abre a Bíblia para ver se confere. E ali quem escreveu essa carta fala que o povo de Bereia era mais nobre, porque eles consultavam mesmo. Eles pesquisavam para saber se tudo que estava sendo pregado, foi Paulo que falou isso, era verdade. Aí beleza. Eu e ela, nesse dia, a gente estava entristecido à mesa. Eu lembro que nós tomamos um suco, né, de caixinha, comemos ali um pão, alguma coisa, e ficamos um tempo na mesa. Que aconteceu algo que nos deixou perplexos esse dia. E mais uma vez eu reforcei com ela que a gente era povo de Bereia e Deus ele ia honrar a gente, né? Enfim, soltei a palavra do sacerdote da casa, fomos dormir e tal. E aí chegou a nossa unção pastoral, uma semana antes da nossa unção pastoral. Quando nós chegamos no final já de tudo, depois que tudo que aconteceu, fizeram filas para cumprimentar os pastores que tinham sido, que passaram, né, pela separação, pela consagração pastoral e tal. Cada um fala uma coisa, né? O nosso pastor falava ordenação, pastor Antonelli, né? E aí, nessa fila, Rafa, as pessoas chegavam e falavam assim, umas 3 pessoas chegaram para a gente e falavam assim, Deus manda te dizer que vocês são povo de Bereia. Rapaz, Meu Deus, eu que não tinha, confirmação. e aí andava outras pessoas, parabéns, parabéns, abraço, que negócio gostoso. Ó, tem uma palavra de Deus para você. Deus manda dizer que vocês são povo de Bereia, vocês Meu se escolham. Deus. Oh, meu Deus do céu, né? Você sabe que eu sou reservado com essas coisas, né, Rafa? Eu falo pouco do mistério, né? Mas, e aí veio uma terceira pessoa e falou isso pra gente. Falei, Senhor, obrigado, né? Obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, né? A mesma maneira que muitas vezes nós somos repreendidos, o Senhor também consola e conforta o nosso coração, né? E a partir dali eu entendi, cara, que esse negócio de ser pai de multidão não seria púlpito. Não seria púlpito. Meu Por Deus. mais que eu tivesse vontade, por mais que eu tivesse desejado. E aí foi que a gente começou, cara, a caminhar com um monte de gente, e essa multidão foi uma multidão de pé do ouvido, cara. E telefone, e WhatsApp, e presencial. Na pandemia, eu lembro que nós chegamos a pegar, assim, uma pessoa, eu e minha esposa, para ministrar. Não tinha onde ministrar, porque estava tudo fechado. Nós colocamos no carro e nós fomos para o estacionamento do Extra. 2 horas da manhã, cara.
E assim, a gente morto de cansaço, né? Mas aí no outro dia Deus revigorava nossas forças. E eu falava, cara, olha o cuidado de Deus para as nossas vidas. Então, ali dentro do carro a gente ora, ali dentro do carro a gente ministra, às vezes por 3, 4 linhas no WhatsApp a gente fala, quando a gente vai orar a gente chama de canto, e eu fico feliz porque Deus deixa eu exercer esse Mateus 6 na nossa vida, em que não é necessário eu ficar gritando por aí, né? E ficar me mostrando, e assim, foi uma lição, porque eu não vou dizer para você que eu quis ser pai de multidão, mas eu achava que era igreja gigantesca, em algum momento até lutei por isso, mas depois Deus foi me mostrando. E isso é tão digno quanto qualquer outra coisa que é feita no reino de Deus, Com né? certeza. Então eu falei, poxa vida, então quer dizer que eu não precisa nem de microfone? E não precisa, Show! tá? De microfone, não preciso de nada, cara. E a frustração foi passando e o Espírito Santo foi confortando o nosso coração. Hoje você sabe, né? Eu sou na obra, na igreja, lá na nossa igreja, eu sou músico de Das quem? crianças. De uma multidão infantil, cara. Então a gente põe chapéu e põe camiseta colorida e brinca e pula e eles ouvem, cara. Então, talvez tá ali a multidão também, entendeu? Então a Sim. gente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas pessoas que gritam nas esquinas, no caso aqui, ó, dos hipócritas, eu não estou falando que nós somos hipócritas, eu estou falando para a gente não se comportar tal quais ou tal Sim. qual. Mas esses aqui da Bíblia, no exemplo, o que eles queriam era isso, cara, era a visibilidade, né? E para nós basta essa visibilidade de Deus, cara. Aquele olhão grandão lá do céu olhando pra gente, né? Aquela mãozona, né? Aquele pezão assim na nossa direção. Que se as nuvens são o estrado, a poeira do pé de Deus, imagina o tamanho do É. pé dele, né? Então você imagina ele olhando para nós aqui na terra. Cara, isso basta, né? Então, quando a gente for orar, cara, não importa o volume, não importa a intensidade, cara, ele vai ouvir. E isso é legal demais. Eu acho que essa é a nossa recompensa. A nossa Ele- recompensa é o Senhor nas nossas vidas, né? Talvez essas pessoas aqui, logo que Jesus Cristo chegou, foi difícil para eles entenderem. Nós temos 2000 anos de caminhada com Jesus, né? Na verdade, eu fiz as contas, dá 1990 e poucos anos, a partir do início do ministério dele, quando ele começa a ensinar. Então a gente vem com histórias acumuladas de aproximadamente 2000 anos. Para a gente é fácil hoje entender, e mesmo assim a gente escorrega. Você imagina eles lá, Jesus Cristo chegou, rei, daí quem é esse cara? Era tudo muito novidade, mas nos serve de ensinamento até hoje a forma com a qual eles praticavam. Então fica a dica, quando a gente for fazer nossa obra de justiça, ninguém precisa ver, só o Senhor precisa ver. Quando a gente for orar, que ele seja o primeiro a ser alcançado, o coração dele seja o primeiro a ser alcançado pela nossa oração. E depois a nossa própria vida e a vida pela qual a gente está orando. E aqui tem um exemplo bacana no versículo 16 que fala do jejum. A gente vai usar o jejum aqui, mas que isso seja estendido para todas as nossas manias evangélicas, tá? Vamos combinar assim. Porque nós temos muitas manias evangélicas, né? A gente tem sede e necessidade de mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, que a gente está colaborando com alguma coisa, com Deus, como se fosse necessário, não precisa de nada. Quem precisa dele somos nós, né? Verdade. Como se a gente fosse se afastar ou se aproximar da presença dele, porque ele está em todos os lugares e basta que a gente pense nele, ele já está conosco. E não importa o que a gente faça, nós não vamos surpreender ele de maneira alguma. Ele não vai se surpreender com o que a gente faça, de bom ou de ruim, porque ele conhece toda a nossa essência. E aí a gente entra aqui nesse versículo 16 que vai falar do jejum, cara. Já jejuou, William? Já. Já jejuou para os outros ver? Já. Né? Mas aí vem Mateus 6 e ensina a gente que Já? não é bem assim, né? Então, quando jejuardes, não vos mostrei entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam até a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo, a Mateus aí, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, né? E que recompensa? Nossa, E tadinho, ele não come desde quanto tempo? Uma semana sem tomar Coca-Cola. Meu Deus, um mês sem comer como hambúrguer. Tá igual o João aqui, meu filho. consegue? Desde setembro sem tomar refrigerante. Aí, passa todo tristinho pela casa, né? Mas ele passa triste porque ele sente saudade de tomar o refrigerante dele. Né? Até aí é normal. E outra, ele é criança, cara. Ele não está se mostrando para ninguém, né? E Mas o William tá lá na igreja.
chega todo tristão, né? A barba até aqui, eu tô com a barba feita, tá? Porque minha barba, quando tá feita, fica parecendo como é que chama? Um lobisomem, velho. É horrível, né? Então eu chego lá com a roupa amassada. E aí, pastor William, tudo bem? É, vai indo, né, irmão? Mas tá tudo bem? É só Deus na causa. O que que foi? Ainda tá jejuando? Tô. Aquela cara, né, de triste. Olha o que Jesus fala. Ó, tu, porém, quando for fazer jejum, põe óleo nessa cabeça e lava esse rosto. Tipo, se fosse nos dias de hoje, irmão, passa um shampoozinho aí, penteia esse cabelo, vai lavar esse É, rosto e vai para a igreja e vai sorrindo, porque eu sou o teu Deus, né? Esse é. jejum é um particular meu e teu, ninguém precisa saber, né? Eu lembro Aleluia. uma vez que conversando com uma pessoa, brincadeira assim, né? Irmãos na igreja, eu tô jejuando pela tua vida, né? Mas falou brincando, eu falei, você acabou de invalidar o jejum. Ele falou, por quê? Porque você me Falou já. contou, não era pra você contar. Cara, você acabou de invalidar o jejum, não era para me contar, né? Enfim, Rafa, são coisas que a gente vai vendo que são manias que a gente vai adquirindo, sei lá, talvez por pertencer a uma sociedade, por pertencer a algum grupo, por poder fazer parte. Quando você entra num grupo que todo mundo é corintiano, você vai torcer pro Corinthians, cara, né? É, Se você não tem time nenhum. Se você entra num grupo que é adepto de voleibol, e você gosta das pessoas, você vai jogar voleibol. Isso daí é natural do ser humano, é natural da sociedade. A gente acaba se moldando, né, ao ambiente, às coisas do mundo. Mas aí vem lá Romanos 12, 2, é esse que fala não amoldeis a esse mundo, mas sim. renovai o seu entendimento, né, em Cristo Jesus. Então você vê como a Bíblia ela vai nos é, 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 vacinando de muitas coisas que a gente mesmo causa, né? Ah, William, então você sonha com uma igreja que, poxa vida, gabarita na Bíblia? Volto lá no meu início. Se tivesse uma igreja que gabaritasse na Bíblia, Jesus já tinha É, votado. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ir aprendendo pelo caminho, né? Para que a gente evite estresse para nós e para os outros, que a gente evite levar pessoas para algumas manias que não tem nada a ver, para caminhos que não são produtivos, ao invés de levar essas pessoas para caminhos que são produtivos, né? Conheço muitas pessoas que lá atrás eu levei para o Evangelho e hoje eu olho para elas assim, algumas delas, tá? Bem poucas, estão dominadas por rituais e por liturgias, né? E quando conversam comigo, fala mais a respeito da campanha de oração e da campanha não sei do quê. E muitas vezes a gente pouco fala de Jesus Cristo, dos grandes feitos dele, esquece de ter esse olhar atencioso que Mateus teve a respeito de Jesus Cristo, a ponto de anotar todas as coisas e contar para a gente. A gente passa batido por milagres que estão acontecendo na nossa frente, porque a gente está mais preocupado com as coisas do templo, né? Não que não tenha que se preocupar, a gente tem que se preocupar com as coisas do templo, mas a gente tem que saber dosar na nossa vida. E eu vejo Jesus Cristo nesse momento de Mateus 6, pegando um pouquinho no pé da galera, falando, ó, para tomar cuidado, primeiro para não expor as pessoas, segundo para não perder tempo, terceiro para não acabar desviando ninguém, quarto para não se desviar, para não se contaminar, para não perder a bênção, para não perder o foco da verdadeira recompensa, que são as coisas do Senhor para a nossa vida, né? Nós vivemos essa geração do like e a gente corre muito atrás do like, né? Corre atrás da curtida, corre atrás de seguidores, de followers, né? Corre atrás e a gente aceita atrás. Você vê, né? Que ironia que eu estou falando. Eu sou profissional do marketing, eu faço isso o dia Sabe inteiro, né? Eu bem, potencializo a pastor? empresa que eu trabalho, buscando like o dia inteiro, mas são outros propósitos, são propósitos comerciais, dos Sim. likes que eu corro atrás durante o dia, dependem muitas mães e pais de família que trabalham comigo, e nós vendemos um produto que é muito bom, não vou fazer propaganda, nem precisa falar, mas nós vendemos um produto que é muito útil para todo mundo que o adquire. Posso dizer que Deus tem me feito bem sucedido na minha carreira e na minha área onde eu trabalho, né? Mas eu sei dividir muito bem essas coisas, né? Para que também as coisas que eu faço não me desviem do caminho do Senhor, não desvie a minha esposa, não desvie os meus filhos, né? A gente aprende, Mateus, a ter primeiro honestidade com as coisas do Senhor, né? Para fazer de maneira limpa, transparente, de coração puro, coração aberto, não buscando nenhum tipo de interesse, não se portando de maneira inconveniente,
não duvidando ou suspeitando mal, estou falando Coríntios capítulo 13, lá do versículo 8 em diante, tá? 1 Coríntios. Não suspeitando mal, tudo suportando, tudo crendo. Então, você vê Jesus já preparando essa galerinha para poder passar por todas essas coisas, né? Porque talvez, Rafa, se ele não tivesse feito desse jeito, se eles não tivessem seguido algumas coisas boas e esses conselhos que Jesus deu, talvez hoje essa palavra não teria. É lógico que teria chegado, né? Mas teria que ter passado por esse ensinamento de Jesus para eles e como funcionam as coisas. O que não pode hoje, 2024, daqui 6 anos, completam 2000 anos que Jesus Cristo iniciou o ministério dele, que foi aos 30, né? Então, 2024, a gente não pode se perder de vez, cara. Eu acho que a igreja, agora é uma opinião minha, tá? A igreja dos dias de hoje, ela necessita, eu não vou dizer uma reforma, nem nada, mas eu acho que precisa voltar algumas velhas obras, algumas velhas práticas, sabe? Será que a gente vai ter que voltar àquela igreja que não assistia TV, que não tinha internet, que ouvia as pregações pelo rádio, que contemplava mais, que ouvia mais, que obedecia mais? Porque a gente está caminhando, infelizmente, por um caminho que a Bíblia fala que, cara, que é o fim mesmo, né? Então, mas que a gente possa aproveitar a igreja dos dias de hoje para salvar o máximo de vidas possível. E eu acho que se o nosso coração tiver voltado em espírito e em verdade para o Senhor, eu acho que a gente ainda consegue fazer um bom trabalho, sabe? Sem acusação, sem ficar com pegação de pé um do outro, sem querer mostrar que a minha igreja é melhor que a tua, maior que a tua, mais cheia que a tua. Acabei de falar que uma multidão pode se fazer sem microfone, acabei de falar isso para vocês e eu vivo isso na vida, na pele mesmo, né? Então eu acho que se tem uma palavra que Jesus Cristo nos ensina aqui nessa primeira parte até o jejum, depois vem falar das riquezas, as preocupações com as riquezas. Eu não vou entrar aí, tá, Rafa? Falar para não juntar dinheiro na terra, né? Onde o ladrão rouba, onde a traça come. Não vou chegar nessa parte, porque são duas coisas bem diferentes uma da outra, né? Mas eu acho que se a gente se atentar a esse conselho que Jesus dá em Mateus 6, ele é um conselho que dá uma anulada na nossa vaidade, né? Aqui ele está explicando para os discípulos e para todos aqueles que estavam ouvindo sobre o que é vaidade e sobre o que é honestidade de coração em direção ao Senhor, Verdade. né? Então eu acho que esse é o maior e melhor ensinamento que Mateus deixa para a gente, né? Usei aqui o exemplo do jejum para representar todas as nossas manias de igreja, repito mais uma vez, né? Que não são poucas, mas também não fico acreditando dolo, culpa a ninguém, porque a gente vem de uma tradição que os nossos bisavós já começaram fazendo isso e a gente já nasce fazendo e cresce Vai fazendo e vira seguindo, hábito. né? Mas, e a gente vai seguindo, não tem jeito, né? Então, por isso que eu te falei, isso é sobre uma igreja da qual eu participo hoje. Eu fui enxertado, eu não nasci de berço evangélico, né? Mas você vê e como que é forte a coisa, porque você entra num fluxo que você acaba fazendo tudo que todo mundo faz. Repito, cai naquela coisa da necessidade de aceitação, né? Mas repito também que a aceitação que a gente precisa é a aceitação de quem? É a aceitação do Senhor, Aleluia. né? Quando a gente fala assim, eu aceito, eu recebo Jesus como o único e fiel Salvador, rapaz, tudo bem, isso aí a gente fala porque é um protocolo. Mas, Senhor, o Senhor me aceita como, É. né, seu filho? A gente sabe que ele já aceitou, foi na cruz do Calvário que ele aceitou. Mas eu acho que é bonito a gente chegar e falar: o Senhor me aceita mais uma vez, e acordar todos os dias de manhã e falar: o Senhor me aceita de novo, Deus, porque os pensamentos de ontem não foram perfeitos, não foram da Sim, forma que tem que Jesus. ser, né? E assim a gente vai levando a vida até o dia em que ele falar: olha, está consumado mesmo. Ele já falou na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, mas no momento que a gente fala Maranata, hora vem Senhor Jesus, e ele vier, né? E a gente fala isso na ceia, né? Maranata, hora vem Senhor Jesus. Já pensou? Tinha um pastor Luiz Antônio. Cara, que saudade que eu tenho. Ele era o nosso pastor que fazia efeitos especiais. Te contei isso já. Tudo que ele pregava era com efeito especial, velho. Era muito legal. Então ele falava tipo assim, ó. E aí, sabe que um dia a gente fala na ceia, Maranata, hora vem Senhor Jesus. E a gente repete, Maranata, hora vem Senhor Jesus. E de repente um dia nós vamos falar, Maranata, hora... Já é. No piscar. E aquele silêncio, e a gente olha,
e a gente já está num outro lugar, onde não vai ter choro, onde não vai ter ranger de dentes, onde Aleluia, não vai ter Jesus. tristeza, e não vai ter um monte de coisa, né? E aí a gente vai olhar para trás e vai falar que nem Salomão, rapaz, foi tudo vaidade isso que nós passamos aqui, cara, acabou. Graças a Deus, foi inimizade, vaidade, foi cabeça dura e um monte de outras coisas que ficaram para trás, né? A gente pode até estender isso num outro dia, numa outra conversa, pode ser ao vivo ou no particular, né? Mas a vaidade, ela leva a gente a tomar algumas decisões que não agradam ao Senhor, faz a gente se afastar de pessoas às quais o Senhor gostaria que a gente andasse do lado, faz a gente se aproximar de pessoas com as quais o Senhor não gostaria que a gente andasse. Tudo isso é vaidade, né? E a gente não precisa se comportar com vaidade, com hipocrisia, com nada. Eu acho que a gente tem que rasgar a nossa vida, sabe? E se mostrar, né? Inclusive, se for necessário, mostrar as nossas fraquezas, o poder do Senhor se aperfeiçoa nelas. Eu acho que a gente tem que ser, voto nisso, esse é meu voto ainda até hoje. A gente tem que ser o mais transparente possível, sabe, Rafa? Sim. A Andressa pega no meu pé e fala, William, você fala umas coisas que, meu Deus, eu tenho medo por você, né? Cara, eu vou te falar, olha, sempre que eu me abri, eu encontrei consolo, abrigo, refúgio. E isso, inclusive nela, né? Ela é meu principal refúgio. Né? Aleluia. Tá ouvindo, tá lá no quarto assistindo, né? Vocês sabem disso, né? Você conhece um pouco do particular, né? Então, que em nome de Jesus, Rafa, a gente já está chegando no final, né? Que toda vaidade caia por terra em nome de Jesus, Amém. que toda vaidade seja desarraigada das nossas vidas, que o nosso coração venha a ser o mais honesto possível em direção ao Senhor, porque dele a gente não consegue esconder nada, a gente não surpreende ele de maneira alguma, e a gente permita em nossas vidas que ele venha a trabalhar através do seu Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Se precisar usar outras pessoas, o Senhor está liberado para usar outras pessoas para trabalhar na nossa vida. Se precisar repreender, Senhor, nós sabemos que o Senhor repreende todos aqueles que o Senhor ama e que nós sejamos humildes para aceitar a repreensão também e que a gente possa, Senhor, se apegar aqui, ó, nas suas escrituras e meditando Em nelas nome de dia e noite, Jesus. fazendo das suas escrituras a nossa lei, o nosso livro de cabeceira, o nosso manual de conduta e todos os dias da nossa vida a gente aprendeu um pouquinho com o Senhor. Sabemos que pela graça nós somos salvos, isso não é um dom nosso, é um dom de Deus, né? Para que a gente não venha se ensoberbecer nenhum dia das nossas vidas, mas que em poder dessa graça não merecida que o Senhor tem por nossas vidas, que nós possamos ser o melhor tipo de pessoa Aleluia. possível, Eu creio para que as em pessoas possam Jesus. olhar em nós e enxergar o Senhor. É isso. Sejamos honestos, sejamos amigos, sejamos companheiros, que nós sejamos a Bíblia que as pessoas vão ler, talvez pela única oportunidade que tem, e que a gente seja uma Bíblia bem legível. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu Aleluia. te peço e te agradeço. Amém, Amém, Rafa. Louvado seja Deus, pastor. hein? Glória a Deus. Que bênção, que ensinamento, pastor. É exatamente isso. É muito interessante, né? Às vezes são coisas tão simples, igual o exemplo aí que o senhor deu de jejum. São coisas simples assim falando, né? De modo geral. Óbvio que é super importante, né? Nós temos essa comunhão, jejum, oração. Mas são às vezes coisas simples que às vezes a gente acaba falando, soltando e que tem que ter o particular mesmo, né? Tem que ser certo, né? Tem que quebrar esse protocolo, né? Tirar essa religiosidade, às vezes esse automático, né? Ó, tô jejuando, tô não sei o quê, e fazer algo diferente mesmo, né? Fazer para Deus, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Eu lembro que ano passado nós comentamos a respeito de uma coisa na live, sobre a oração, a honestidade da oração. Vamos imaginar a pessoa mais corrupta do mundo hoje. E vamos imaginar o crente mais santo hoje. Aí está o crente mais santo na igreja, orando e repreendendo toda a corrupção da terra, inclusive o corrupto fulano de tal, que roubou o país inteiro. Ele está lá, ó, pá, 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 metralhadora na mão. E nesse exato momento, cara, nesse exato momento, eu creio e peço a Deus que isso aconteça. Esse corrupto está lá no quarto dele, orando o Pai Nosso, que é a única oração que ele sabe fazer, da maneira mais honesta do mundo. Talvez a única maneira honesta da vida dele está sendo esse Pai Nosso agora, que ele já não aguenta mais passar por essa vida de vergonha e vai entregar a vida a Deus. No mesmo momento que nós temos o crente mais santo, orando e apontando, e o cara mais corrupto da terra, fazendo a oração mais Mais honesta. sincero. Eu deixo Olha essa, isso. eu deixo essa pulga atrás da orelha
na orelha de todo mundo, inclusive na minha também, porque eu vou falar, não deve ser fácil, né? Cara, eu acho que eu ficaria com a oração do corrupto, que vai pagar as consequências, mas a oração dele, se for honesta mesmo, como eu estou te falando, né? É isso, é sobre isso, Rafa, que eu estou te falando. Que a gente não seja esse crente santo, que também não seja o corrupto na nossa vida secular, mas que a nossa oração seja mais parecida com essa oração honesta do que com essa oração das esquinas das sinagogas. Beleza? Pastor, É isso, meu amém. irmão. Glória a Deus, pastor. Obrigado de novo. Deus abençoe. Obrigado por compartilhar essa palavra com a gente. Vamos fazer aquele momento de selfie, né, pastor? Vamos, porque no ano passado saí horrível. Então já prepara aí agora. A vaidade. Peraí que agora tem que sair bonito. Vai. Vamos lá, vamos lá. Foi. Pastor, Opa. Beleza. glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. Tamo junto aí sempre. A gente sempre mantém contato, sempre conversa. Sou grato a Deus aí por ter nos aproximado dessa forma. Enfim, e muito feliz, viu? Saiba que o Senhor está sempre nas minhas orações. Não vou falar que você está no meu jejum, porque senão eu já vou quebrar isso. Vai validar, não fala que estou no seu jejum, não, que vai validar o seu jejum. É isso aí, pastor. Uma excelente noite para o senhor, viu? Manda um Amém. abraço Beijo aí para toda a vocês. família, Manda um abraço com para o Deus. pessoal da sua igreja também. Manda um abraço para tua família, para todo mundo que assistiu até agora e que vai assistir. Que Deus esteja com todos vocês e comigo também. Amém. Amém, pastor. Pessoal, amanhã, 7º dia, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, às 22 horas, não perca. Boa noite para vocês, boa noite. Fica com Deus, pastor. Amém. Grande abraço, hein? Tchau, tchau. Tchau.